Como proteger o que temos? Como guardar o nosso patrimônio? Você já parou para pensar nisso? Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11 nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, uma das nossas maiores batalhas tem que ser em proteger aquilo que nós adquirimos. Eu sei que todos nós lutamos por adquirir os bens que o Senhor tem nos dado. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho é resultado da bênção de Deus sobre a minha vida, mas é fruto de muito trabalho. Mais do que adquirir bens, mais do que adquirir patrimônio, nós precisamos aprender a protegê-los, porque pior do que nunca ter algo é ter e perder. Então, proteger o patrimônio é essencial para a nossa vida. Você concorda com isso? Pois é. Nós sabemos também que existem diversos adversários para levar o patrimônio que Deus nos deu. Sabemos que existem os homens maus que assaltam, que roubam, enfim. Mas eu quero falar com você de um adversário que as forças de segurança pública são incapazes de combater. O adversário espiritual. E é sobre este adversário que o Senhor está falando com o povo de Israel em Malaquias, capítulo 10, capítulo 3 e o versículo 11. Deus está falando: se vocês trouxerem os vossos dízimos e as vossas ofertas com fidelidade e com frequência, porque dízimo é fidelidade e frequência. Se vocês trouxerem, eu vou abrir as janelas dos céus sobre vocês. Já parou para pensar que bênção é ter as janelas dos céus abertas sobre a nossa vida? O próprio Senhor Deus diz ao povo de Israel e a todos nós: eu derramarei sobre vós uma bênção que dela vos advenha maior abastança. Deus tem prazer e é projeto de Deus fazer-nos prosperar, fazer o nosso patrimônio crescer. Isto é projeto de Deus. Agora, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor faz uma promessa de derramar bênçãos sem medidas. Mas no versículo 11, ele faz uma promessa de proteção. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Existem pessoas que, por não entenderem a bênção do dizimar, não entenderem o poder do dizimar, não entenderem o efeito da nossa gratidão ao dizimar e ofertar ao Senhor, primeiro, que tem dificuldade de adquirir patrimônio porque lutam com as suas próprias forças. E o Senhor está nos dizendo que se nós somos fiéis nos dízimos e ofertas, Ele abrirá as janelas dos céus sobre a nossa vida. Então, quando Ele abre as janelas dos céus sobre a nossa vida, isso quer dizer que realmente vai acontecer o que a Bíblia está dizendo. Eu vos abençoarei, diz o Senhor, com uma medida que dela vos advenha maior abastança. Porém, quanto maior for o teu patrimônio, mais necessidade de proteção você e eu temos. E é disso que o versículo 11 está falando. O próprio Deus diz: eu repreenderei o devorador por causa de vós. E por causa de vós, o texto diz, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Não adianta prosperar se o devorador leva tudo aquilo que nós angariamos. Mas se formos fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, isso é uma promessa de Deus. Você acredita que Deus é aquele que pode proteger o nosso patrimônio melhor do que nós mesmos? Pois é isso que ele está dizendo. Eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. É claro que ele estava
Malaquias estava escrevendo para uma comunidade agrícola. E se nós transportarmos esta mesma ideia de proteção do Senhor para os nossos dias, nós vamos entender que o Senhor está dizendo: eu repreenderei o devorador e não permitirei que ele leve aquilo que vos é concedido. Que Deus te abençoe ricamente, que você entenda profundamente que só o Senhor é capaz de abrir as janelas dos céus a fim de que nós prosperemos. E muito mais, só o Senhor é capaz de repreender o devorador a fim de que ele não leve aquilo que nós temos. Agora, se você ainda não tinha entendido isso e o devorador levou algumas coisas que lhe pertencem, o Senhor é capaz de multiplicar na sua vida aquilo que você não tem porque foi levado, mas ele é capaz de trazer de volta aquilo que foi lhe tomado e muito mais, proteger tudo aquilo que ele tem para te dar. Deus te abençoe, que essa seja uma verdade sobre a sua vida. Desfrute dessa bênção, porque é isto que Deus tem para nós.